Olá, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula do curso sobre as raízes filosóficas do pensamento pós-moderno. Eu sou Maximilian Steiger e hoje nós vamos mergulhar num tema denso, mas absolutamente essencial: o pós-estruturalismo. Preparem-se, porque as ideias que vamos discutir aqui abalaram as estruturas do pensamento ocidental. Vamos nessa? Para começar, eu quero lançar uma provocação. Uma pergunta que está no cerne de tudo que vamos conversar. E se a verdade, aquilo que a gente considera sólido, real, inquestionável, e se tudo isso for apenas uma construção? Uma história que a gente conta para nós mesmos, moldada pela nossa linguagem e pela nossa sociedade. É uma ideia radical, eu sei, e é ela que vai ser nosso guia hoje. Então, qual vai ser o nosso roteiro de hoje? Primeiro, a gente vai entender de onde surgiu o pós-estruturalismo. Depois, vamos direto ao ponto principal, a crítica à ideia de verdade. Em seguida, vamos conhecer as ideias de três gigantes, Althusser, Derrida e, claro, Foucault. E para fechar, vamos discutir qual o legado de tudo isso e como se conecta com o pós-modernismo. Certo. Vamos começar pelo começo. Para a gente entender o pós-estruturalismo, a gente precisa voltar no tempo. E o subtítulo aqui já dá uma pista excelente: A Ressaca de 1968. Sim, tudo começou num momento de grande turbulência social e política. Olha só, o pós-estruturalismo não surgiu do nada, ele não brotou no vácuo. Ele é, em grande parte, uma reação, uma consequência direta dos protestos de maio de 68 na França. Foi um momento de grande esperança revolucionária, mas também de muita frustração. E essa frustração levou a uma radicalização do pensamento que veio antes, o estruturalismo. Mas afinal, o que é o pós-estruturalismo? Bom, é melhor pensar nele não como uma escola de pensamento com regras fixas, mas sim como uma atitude crítica, uma postura. A ideia central, e isso é crucial, é que a linguagem não só descreve a nossa realidade ou quem nós somos, ela nos constitui, ela nos cria. E a consequência direta disso? Uma desconfiança profunda de qualquer discurso que se apresente como a verdade absoluta. Agora a gente chega no coração da coisa, no movimento mais ousado e talvez mais polêmico do pós-estruturalismo, o ataque direto à própria noção de verdade. É aqui que eles rompem de vez com a tradição filosófica ocidental. Para entender essa ruptura, a gente precisa olhar para essa distinção. Para os estruturalistas, a palavra árvore, que a gente chama de significante, e a ideia, a imagem mental de uma árvore, o significado, estavam, digamos, coladas. Eram inseparáveis. O que os pós-estruturalistas fizeram? Eles vieram e cortaram essa cola. Para eles, o significado de árvore não é fixo, não é estável. Ele desliza, ele muda, ele depende do contexto, de quem fala, de quando fala. E aí, claro, se o significado de cada palavra pode flutuar, o que acontece com a verdade, com V maiúsculo? Ela também começa a balançar. Ela deixa de ser algo universal, eterno, para se tornar algo local, histórico, totalmente dependente do contexto. É por isso que os pós-estruturalistas são tão críticos das chamadas metanarrativas. Sabe, aquelas grandes histórias que tentam explicar tudo, como a Marcha do Progresso ou a redenção religiosa. Muito bem, agora que a gente entendeu a base, vamos conhecer dois dos principais arquitetos desse pensamento. Dois pensadores que, cada um a seu modo, se dedicaram a desconstruir as ideias que a gente tomava como certas. O primeiro é Louis Althusser, um filósofo marxista. Ele nos deu um conceito muito poderoso: os aparelhos ideológicos do Estado. A ideia dele era que o Estado não mantém o seu poder apenas pela força, pela repressão. Não. A forma mais eficiente de controle é muito mais sutil. Ela funciona pela ideologia, através de instituições que a gente considera normais, naturais. E que aparelhos são esses? Pensem bem. A escola, que nos ensina certas regras de conduta, a família, que reproduz valores, as igrejas, o sistema jurídico, os partidos políticos. Para o Althusser, todas essas instituições, de forma quase invisível, trabalham para nos convencer de que a ordem social em que vivemos é a única ordem possível. Agora, vamos para Jacques Derrida. O grande alvo de Derrida era o que ele batizou de logocentrismo. O nome parece complicado, mas a ideia por trás é bem direta. É a tendência, a mania que toda filosofia ocidental tem de se basear num centro, numa âncora, num conceito absoluto para organizar todo o resto. Deus, a verdade, a razão, o homem. Derrida vai argumentar que essa busca por um centro fixo é a raiz de muitas hierarquias e opressões. E olhem só como isso funciona na prática.
O nosso pensamento adora funcionar com base em oposições binárias. Verdade contra mentira, homem contra mulher, bem contra mal. O que Derrida percebeu é que esses pares nunca são neutros, nunca são iguais. Um dos termos é sempre privilegiado, é visto como superior, enquanto o outro é subordinado. O trabalho dele, a famosa desconstrução, era justamente desmontar essas hierarquias e mostrar que elas não são naturais, mas sim construídas. E essa ideia de desmontar hierarquias nos leva diretamente ao nosso terceiro grande pensador, Michel Foucault. E ele vai fazer a pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Afinal, onde o poder realmente está? A resposta dele, como veremos, muda tudo. A resposta de Foucault é surpreendente. Nós costumamos pensar no poder como algo que está lá em cima, concentrado nas mãos do Estado, do governo. Foucault vira essa ideia de ponta cabeça. Para ele, o poder é como uma rede. Ele não está só lá no topo. Ele se espalha, se dilui por toda a sociedade em micropoderes. Ele está na relação entre médico e paciente, entre professor e aluno, dentro da família. O poder está em toda parte. E é aqui que Foucault amarra tudo. Para ele, o discurso e a linguagem não são só um reflexo do poder, eles são o próprio campo de batalha. Como ele diz nessa citação fantástica, o discurso é aquilo pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar. Em outras palavras, quem controla a narrativa, quem controla o que pode e o que não pode ser dito, detém o poder. Ok, nós vimos um monte de ideias complexas, provocadoras, mas na prática, qual foi o impacto de tudo isso? É o que a gente vai ver agora, na nossa última sessão, ao analisar o legado duradouro do pós-estruturalismo. Muita gente confunde pós-estruturalismo com pós-modernismo e é importante esclarecer. Como diz o filósofo Michael Peters nessa citação, é melhor a gente pensar no pós-estruturalismo como um movimento de pensamento, ou, como eu gosto de dizer, uma caixa de ferramentas críticas. São conceitos e métodos de análise que podem ser aplicados a qualquer área, da arte ao direito. O pós-modernismo, então, seria um dos muitos movimentos que usaram e abusaram dessa caixa de ferramentas. Se a gente pudesse, então, destilar uma lição central de toda essa nossa análise, qual seria? Seria esta: as estruturas sociais que nos parecem tão sólidas, tão naturais, como a lei, a moralidade, a economia, são, no fundo, discursos, são narrativas construídas. E se elas são discursos, elas podem ser questionadas, resistidas e, quem sabe, transformadas. A subversão, portanto, passa necessariamente pela linguagem. E eu quero terminar justamente com uma pergunta para a gente levar e refletir. Se as estruturas que nos governam são, de fato, discursos, quais são as narrativas, as verdades dominantes hoje no nosso mundo que talvez precisem urgentemente ser questionadas e desconstruídas? A tarefa que esses filósofos nos deixaram, como podem ver, está longe de ter um fim. Muito obrigada pela atenção.